Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Pai Celestial, te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, agradecemos por todos os benefícios, ó Deus, recebidos de Tuas santas mãos. Te louvamos pela vida, te louvamos pelo sustento, te louvamos pela salvação, te louvamos pela missão. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e graça, nos fazendo, Senhor, trabalhar na tua seara, na tua presença. Bendizer e louvar a ti, Senhor, entre as nações. Querido Pai, Deus bondoso, Deus misericordioso, guarda os meus irmãos, a tua igreja, na cidade, no interior, opera em cada coração. Os teus ministros, ó Deus, unge com a graça. Opera poderosamente, Senhor, na vida daqueles que foram chamados para este ministério santo, anunciar Jesus, anunciar a vida, anunciar a salvação, anunciar o perdão dos pecados. Ó Deus, guarda cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Vamos bendizer o Senhor, exaltar o Senhor e proclamar os atos poderosos do Senhor através da palavra. O nosso texto hoje, meus queridos irmãos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Vamos ler e vamos aprender juntos. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como eu vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns também já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, também me apareceu a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Glória a Deus. Bendito Senhor, lemos a tua palavra, suplicamos pelos nossos irmãos, abençoa e guarda cada vida, abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos e os nossos ajudadores. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.
Meus queridos irmãos, nós louvamos a Deus pela sua bondade e pela sua graça. É maravilhoso entender que nós não tínhamos e continuamos sem ter qualquer coisa que impressione a Deus. Nós não temos mais temor do que os outros, nós não temos mais vigor do que os outros, nós não temos mais valor do que os outros. O valor que Jesus Cristo pagou por mim, pagou por você. O valor que Jesus Cristo pagou por qualquer nobre dos seus dias e por qualquer nobre de qualquer época é o mesmo valor que ele pagou por qualquer servo, qualquer escravo, qualquer livre. Portanto, meus queridos irmãos, é maravilhoso aprender na palavra santa do nosso Deus. O apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, reconhecendo a sua vida, a sua história pregressa como um perturbador da obra de Deus, como um perseguidor da igreja do Senhor, ele está falando para a igreja em Corinto, para os irmãos em Corinto, sobre o seu testemunho. Ele relembrando, fazendo novamente uma espécie de recapitulação do que Deus fez pelos irmãos em Corinto, assim como Deus fez através dos apóstolos e por ele. Então, é uma chamada a meditar no que aconteceu. Também vos notifico, irmãos, que o evangelho que vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, se é que não receberam em vão, é o evangelho de Cristo. É o evangelho do Senhor, é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, é o evangelho que tem o poder transformador através do Espírito de Deus. No versículo 3, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Acho lindo a colocação do apóstolo de Jesus Cristo, porque é seguro para quem ouve, era seguro para quem lesse a sua mensagem, a sua carta, era seguro para quem recebesse a palavra do Senhor e passasse a ser contado como um elemento a ser perseguido. No mundo maligno da adoração aos deuses, pregar o evangelho de Jesus. Você não vê um discípulo de Jesus falando da rainha do céu, que era um culto maligno no Antigo Testamento. Nem um discípulo de Jesus fala da Diana, não diz uma palavra, nem pró e nem contra. Porque eles não iam falar, eles não tinham nada a ver com aquele comércio. E a religião, na verdade, é uma praga, é comércio, a maioria. É muito triste a gente ouvir e também ver, e em alguns aspectos dizer, porque a maioria é ignorante, a maioria é estúpida, é ignorante, não sabe diferenciar, não entende a diferença entre a fé em Jesus Cristo e a religiosidade. Quem é religioso aprende, fica naquilo, é um fruto sem futuro. Hoje vai, amanhã não vai. Hoje tem, amanhã não tem. Hoje quer, amanhã não quer. Agora se envolve com o que aparece, tira o chapéu para toda coisa que aparece e é algo sem futuro. A religião é algo sem futuro. Nós não temos religião, nós temos revelação, nós temos fé revelada, nós recebemos a graça. E foi pela graça que o Senhor chamou Abraão,
foi pela graça que o Senhor lhe fez promessa, foi pela graça que o Senhor lhe deu filho, foi pela graça que o Senhor lhe deu descendentes, foi pela graça que o Senhor lhe prometeu que a sua semente, a sua descendência seria como as estrelas do céu, ou seja, incontável. Foi pela graça. Então nós recebemos graça, nós recebemos a graça para viver a vida com Jesus, a vida com Deus, a vida de Deus. É Deus que vive em nós. E é pela graça. Não é pela a virtude, pelo mérito, não é por nenhuma capacidade ou qualificação que viéssemos a ter. Nenhum de nós tem qualquer coisa que venha a impressionar o Senhor. Neste versículo 3, ele diz: porque primeiramente eu vos entreguei o que eu recebi. Meus irmãos, isso aqui é padrão. Eu tenho que entregar o que eu recebi. Eu recebi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou entregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser que entregue a sua coisa açucarada, quem quiser que venha fazer o desdobramento. Eu tinha um amigo que trabalhava numa grande indústria e aquela indústria trazia o xarope, eu acredito, de outra nação para desdobrar aqui com milhares e milhares de litros de água e açúcar e essência, não sei o que mais, para poder fazer riqueza, fazer dinheiro. O Evangelho de Jesus Cristo é como aquele xarope. O Evangelho de Jesus Cristo, quem quiser desdobrar, estão desdobrando. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o Evangelho da prosperidade, tem o Evangelho da idolatria, a palavra de Deus que amaldiçoa quem faz, quem compra, quem benze, quem se rende diante dos ídolos. A palavra de Deus que não reconhece os ídolos a não ser como uma coisa satânica, o sujeito leva a Bíblia numa mão e uma porcaria de uma imagem de escultura na outra. É evangelho diluído. É evangelho diluído, é falsificado, mensagem falsa, nem tem poder para salvar, nem tem poder para libertar e nem tampouco tem poder para satisfazer. Se eles acreditassem na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, não ia atrás de devoção. Então Paulo diz: eu primeiramente vos entreguei o que eu recebi, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, conforme as Escrituras, segundo o que está escrito. O Cordeiro de Deus seria morto para tirar os pecados do mundo. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está escrito, era a promessa que o seu servo não veria corrupção. O servo do Senhor não veria corrupção, não teria a morte, não teria poder de destruir o seu corpo. Ele não veria corrupção, não teria decomposição. E ainda tinha uma outra profecia, que nenhum de seus ossos seria quebrado. E ele foi crucificado. E naquele tempo, por causa da lei, não podia deixar os cadáveres. Era um dos acertos lá de Romanos com judeus, não podia deixar executados expostos à noite, porque conforme o que está escrito, traria maldição à terra. Era um vilipêndio aos executados. E o Império Romano, para atender este dispositivo da lei dos judeus, quebrava as pernas dos condenados
para agilizar, apressar o óbito. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já havia rendido o espírito, cumprindo-se a palavra. E Paulo diz: ele foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito. E as provas, versículo 5, Paulo fala: foi visto por Cefas, é o nome aramaico de Pedro. Foi visto, depois ele foi visto ressurreto pelo Cefas, que é o Pedro, depois pelos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos. O texto não detalha, mas é muito provável que esta menção que Paulo faz por volta do ano 64 seja uma referência a ele no Monte das Oliveiras, no dia que ele foi assunto aos céus. Então, Paulo está trazendo a palavra. Foi visto por mais de 500 irmãos. Uma boa parte está viva para contar a história, a experiência de ver o Cristo ressurreto, subindo para os céus. E alguns tiveram aquela visão dos anjos, varões galileus, porque estáis olhando para o alto, olhando para o céu. Esse Jesus que foi recebido em cima nos céus há de voltar. Esse é o evangelho, a mensagem que Paulo pregava, a mensagem que eu prego, a palavra que transforma. O evangelho transformador de nosso Senhor Jesus Cristo, a transformadora mensagem do evangelho. No versículo 9, Paulo diz, aliás, no versículo 8, por derradeiro de todos, também apareceu a mim, como a um nascido fora de tempo. As versões mais antigas falam abortivo. O abortivo, na linguagem antiga, era aquele filho que nascia, a mãe já muito fragilizada, o 10º, o 40º, o filho, os derradeiros filhos, a última gravidez, gravidez de risco, chamados no passado de filhos abortivos. Porque na grande maioria eram abortados. A condição física da mãe já comprometia a gravidez. E Paulo diz, ele se compara pela sua condição de ter chegado por último. Ele foi salvo pela misericórdia. Ele foi salvo, foi transformado, foi eleito. Depois de tudo, por isso ele se qualifica como um filho abortivo, o último filho que uma mãe concebe. No versículo 9, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele se julgava até indigno do nome, do título. Na atual conjuntura da perversidade religiosa, um sujeito eleito com fraude, com mentira, com dinheiro sujo, apóstolo. Um sujeito que tomou a igreja do outro, que fez e aconteceu, apóstolo.
apóstolo do escândalo, da mentira, da fraude. Nós temos a palavra, nós recebemos a palavra, meus amados irmãos. Nós recebemos a palavra gloriosa. E Paulo diz: eu sou menor, não sou digno de ser chamado apóstolo pelo fato de ter perseguido a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Era um homem consciente, pregando o evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem transformadora, uma mensagem gloriosa, transformadora. Eu estou ensinando a vocês o que eu recebi. Primeiramente, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É a verdade. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quiser, vá atrás do Evangelho misturado. Evangelho da fantasia, da perversidade, da prosperidade, do enriquecimento ilícito, da enganação, da fraude. O evangelho da licenciosidade. Esta geração corrupta, indivíduos vivendo corruptamente, sem nenhum receio de escandalizar o nome do Senhor, a igreja do Senhor. E ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. A graça de Deus não foi vã para comigo. Antes trabalhei mais do que os outros, todavia não é capacidade minha, é a graça agindo. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu, seja eles o pregador, os pregadores. Vocês receberam a palavra, vocês creram, continue firmes com Jesus. Continue firmes com Cristo, porque eu recebi e entreguei a vocês a palavra sem fraude, a palavra, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado na sua verdadeira mensagem, a sua verdadeira versão, na sua santidade. Que Deus abençoe e guarde as nossas vidas, as vossas vidas. A nossa oração pelo memorial. Vamos orar. Querido Deus, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. Abençoa meus irmãos, dá graça, dá vitória, sustenta, ajuda, manifesta o Teu poder. Amado Senhor, guarda a Tua igreja na cidade, no campo. Faz maravilhas, meu Senhor, entre nós. Guarda, meu Senhor, as criancinhas, a juventude, as famílias, os Teus ministros. Pai, abençoa cada um, guarda cada um, enche os seus corações de gozo na missão, enquanto realizam, Senhor, o ofício glorioso da pregação do Evangelho. Pai bendito, Senhor da glória, este memorial da oração, todos os nomes, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os anciãos, ó Deus, os enfermos, sustenta, dá a tua graça, restaura a saúde e o vigor, opera poderosamente, Pai.
Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.